Aos poucos, bem aos poucos e devagar, a gente está conseguindo progredir com o estudo do livro ou da playlist aqui do canal Introdução à Economia, que é baseado nesse livro, Introdução à Economia do Mankiw. O link dele está na descrição, quem quiser ter esse livro, né? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre, ou trazer comentários sobre o quinto princípio de economia, que, segundo Mankiw, é o seguinte: o comércio pode ser bom para todos. Então esse é o quinto princípio. Mas antes de entrar nele, que ele é bem rapidinho, vamos só recapitular quais foram os princípios anteriores, já gravados nessa playlist aqui do canal. O princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs, são escolhas conflitantes, né? As pessoas precisam fazer escolhas e elas são conflitantes. Princípio 2, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la, ou seja, esse princípio traz a ideia do que seja custo de oportunidade. Princípio 3, as pessoas racionais pensam na margem. Esse foi o princípio 3, com a ideia ou com a lógica do que seja um pensamento marginal, né, um raciocínio marginal. O princípio 4 do vídeo anterior dessa playlist, semana passada, foi: as pessoas reagem a incentivos. Por que eu estou mencionando esses princípios que eu já falei aqui no canal de novo, para relembrar? Porque todos esses 10 princípios de economia que eu estou montando aqui no canal, de acordo com o livro do Mankiw, eles obedecem uma certa ordem. De que tipo? Que os 4 primeiros princípios tentam explicar como as pessoas tomam decisões. Então por isso que eu recapitulei aqui o princípio 1, 2, o 3 e o 4. Esses princípios que as pessoas ou a pessoa enfrenta a escolha conflitante, de que existe um custo de oportunidade e de que uma pessoa racional pensa na margem, de que uma pessoa reage a incentivo, veja que eles têm a ver mesmo como a forma que as pessoas tomam decisões. Então, por isso que eu resolvi citar. Os próximos princípios, o de hoje, o princípio 5, o princípio 6 e o princípio 7, eles entram num outro grupo que o Mankiw denomina como as pessoas interagem. Então, até agora, repetindo, os princípios foram ou tentaram explicar como as pessoas tomam decisões. E os 3 seguintes, o 5 de hoje, o 6 e o 7, como as pessoas interagem. Bom, então eu vou entrar... mas antes disso, uma coisa que eu estava esquecendo de fazer nos vídeos anteriores: existem várias definições do que seja economia, mas aqui no canal eu adoto essa do livro do Mankiw, tá bom? E a definição dele de economia economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. É bom sempre lembrar desse conceito, porque é importante, né, saber isso, porque eu terminei a faculdade e às vezes as pessoas me perguntam, afinal de contas, o que é economia? E a gente aprende tanta definição de economia dos mais variados pensamentos na faculdade que você termina o curso sem saber direito. Então eu faço questão de repetir isso todo início de vídeo. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Beleza, vamos lá para o princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. Ele começa esse princípio fazendo uma comparação, ou citando um exemplo, na verdade, do Japão e dos Estados Unidos. Por quê? O Japão concorre com os Estados Unidos na economia mundial. Ele começa assim o texto dele. De certa forma isso é verdade, porque as empresas norte-americanas e japonesas produzem bens do mesmo tipo. Por exemplo, a Ford concorre com a Toyota, a Apple concorre com a Sony, e entre outras empresas. Ou seja, elas concorrem pelos mesmos clientes no mercado de equipamentos, no caso da Apple e da Sony, no mercado de equipamentos de música e equipamentos digitais. E ele continua o texto dizendo o seguinte: é fácil se enganar, porém, ao pensar na competição entre países. O comércio entre os Estados Unidos e o Japão não é como uma competição esportiva entre países, que um lado ganha e o outro perde. Lembrando que nós estamos tratando do princípio 5, o comércio pode ser bom para todos. De fato, o oposto é verdadeiro. Na verdade, o comércio entre dois países pode ser bom para ambas as partes. Então ele dá essa breve introdução desse princípio. E aí ele começa a trazer uma outra maneira de explicar isso,
aplicando isto numa família. Por exemplo, para sabermos o porquê, vamos pensar em como o comércio afeta a sua família. Quando um parente seu procura por emprego, está concorrendo com membros de outras famílias que também querem estar empregadas. As famílias também competem umas com as outras quando vão às compras, uma vez que cada uma delas quer comprar os melhores bens aos menores preços. Assim, de certa forma, cada família existente na economia está concorrendo com todas as demais. E, na verdade, isso acontece mesmo, né? Tanto a sua família como a minha, ou você vai concorrer a uma vaga de emprego, tem outras pessoas concorrendo também, né? As famílias, quando vão ao mercado, elas sempre querem buscar os produtos com o menor preço, mas tem outras famílias que também estão interessadas nisso, né? E isso é a concorrência. E aí ele continua: apesar dessa competição, sua família não se daria melhor, e aqui que é isso que eu vou citar agora, que é o cerne desse princípio, que é a ideia central, o que está por detrás desse princípio. Apesar dessa competição, sua família, continuando no exemplo da família, não se daria melhor isolando-se de todas as outras. E ele explica por quê. Se cada família, ou se uma família quisesse se isolar, ela precisaria produzir sua própria comida, confeccionar suas próprias roupas e construir sua própria casa. É evidente que sua família se beneficia muito da própria habilidade de comerciar com outras pessoas. O comércio permite que as pessoas se especializem na atividade em que elas são melhores, que seja a agricultura, seja a costura ou construção. E, ao comerciarem umas com as outras, ou entre eles, as pessoas podem comprar uma maior variedade ou terem acesso a uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor. Então, esse princípio 5, a ideia central dele gira em torno disso, que o comércio pode ser bom para todos, pois existe uma maior oferta e mesmo demanda de bens, e esse custo tende a ser menor. E aí ele conclui sobre esse princípio dizendo o seguinte: assim como as famílias, os países, voltando, né, para o assunto de economia internacional entre países, assim como as famílias, os países beneficiam-se da possibilidade de comercializar ou de comerciar uns com os outros. O comércio permite que eles se especializem naquilo que fazem melhor e desfrutem de uma maior variedade de bens e serviços. E aí ele fecha esse trecho ou esse texto dizendo o seguinte, lembrando que esse autor é um livro americano, né? Então é da perspectiva da cultura deles. Então por isso que ele sempre menciona como americano, né? Os japoneses, os franceses, os egípcios, os brasileiros são tanto nossos parceiros na economia mundial quanto os nossos concorrentes. Então eu finalizo assim a ideia do que seja esse princípio 5 de economia, entendendo que o comércio pode ser bom para todos, pois se isolar certamente seria pior ou seria prejudicial, né? Enquanto seres humanos nós realizando trocas, isso pode ser benéfico sim, porque o que eu sou melhor em produzir ou compartilhar, às vezes uma outra pessoa não é, mas ela pode ser melhor em outra coisa. E a gente pode pensar, que aqui a gente está falando de economia, né? Princípio 5 sobre o comércio pode ser bom para todos, mas podemos pensar que por detrás disso aqui existe a ideia de compartilhamento, é isso, né? Envolva ele questões monetárias ou não. Nesse caso do livro estamos falando disso, mas, por exemplo, eu estou aqui produzindo vídeos, ok? E eu estou fazendo esse compartilhamento, e isso pode ser bom para todo mundo também. Da mesma forma que eu estou produzindo, tem pessoas que não têm essa capacidade, mas elas fazem outras coisas que eu não sou capaz. E se eu me isolasse do mundo e fizesse coisas totalmente separadas, provavelmente não ia ter esse benefício. Então, essa é a ideia por detrás desse princípio, que o comércio pode ser bom para todos, porque há esse compartilhamento, que seria o contrário caso se isolasse, né? Não sei se ficou um pouco claro, e é claro que eu gravo esses vídeos para que eu também possa entender melhor, né? Mas para quem estiver assistindo, eu acho que é isso. Comenta aqui no vídeo o que você acha sobre isso, se o comércio pode ser bom para todos. E veja, ele não está dizendo que o comércio é bom para todos. O comércio pode ser, é uma possibilidade. Isso que tem que ficar, às vezes, claro nos textos que a gente lê, né? Porque eu me lembro que quando o professor de Introdução à Economia trouxe esse princípio em sala de aula na minha graduação, teve muita crítica. O professor criticou bastante que o comércio não é bom para todos e tal, tentando desconstruir a ideia, né? Só que ele não entendeu o que está escrito aqui. O Mankiw escreveu que o comércio pode ser. Não quer dizer que ele é sempre bom.
mas pode ser, é como possibilidade. Então, eu acho que é isso. O vídeo de hoje eu tratei do princípio 5 e semana que vem eu vou tratar do princípio 6. Não vou dizer qual que é não, beleza? Valeu!